Fala, meus doutores e minhas doutoras, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui agora no nosso quarto encontro, nossa quarta aula, e hoje falaremos sobre audiência de custódia. Olha que tema maravilhoso, praticamente a ferramenta do advogado. Costumo dizer que a audiência de custódia, ele é um pênalti que você vai bater num jogo, numa competição. Você tem que acertar, você tem que saber, você tem que se posicionar muito bem para que você já entre no jogo ganhando. E olha que interessante. Estou gravando para vocês hoje. Estou até aqui, ó, com um copo de água. Vou até beber um pouquinho, peraí. Estou com um copo de água, que a garganta já está inflamada, porque eu venho de uma audiência de custódia. E ao longo vamos falar sobre isso e vocês vão ver o que aconteceu, tá bom? Pessoal, olha só, já sabemos que preso em flagrante é conduzido à presença da autoridade policial, que é lavrado um auto de prisão em flagrante, certo? Logo em seguida, o preso ele é direcionado no prazo de 24 horas à presença do juiz. Beleza? Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, isso é de extrema importância. Só um instante, muito importante. Olha só, a audiência de custódia não visa apenas a prisão em flagrante, certo? Ela é para qualquer prisão, beleza? Indivíduo preso deverá ser conduzido à presença do juiz para analisar a situação daquela prisão. Temos o hábito de acreditar que só em casos de prisão em flagrante. O que é o casual, é o que mais acontece, é o que acontece corriqueiramente. Mas vou citar aqui o artigo para os senhores gravarem aí, artigo 287, a partezinha final do 287, né, traz justamente, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, tenho. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não estará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Ou seja, tendo mandado de prisão, o preso será colocado imediatamente na presença daquele juiz que expediu o mandado de prisão, para que ele analise, para que ele faça a audiência de custódia. Beleza? Dito isso, como ponto importante, vamos ao que é mais corriqueiro, vamos ao que é mais casual. E o que é mais casual? A audiência de custódia na situação do flagrante delito. Beleza? Gente, primeiro ponto. A audiência de custódia visa a humanizar a prisão. O que é que eu quero dizer com isso? Que é neste momento, você advogado e advogada tem que entender o seguinte: será nesse momento que seu cliente estará na presença do juiz. Quem pode dar a liberdade dele é o juiz. Quem pode manter o preso é o juiz. Quem pode aplicar uma das medidas cautelares é o juiz. Essa é uma das finalidades. Segunda finalidade, analisar as condições do APF, do auto de prisão em flagrante. Se houve ilegalidades, se houve arbitrariedades, se houve agressões, o que aconteceu durante esse auto de prisão em flagrante, como se desenrolou essa situação até chegar ali na presença do juiz. Então, a principal função da audiência de custódia é humanizar, é levar à presença do juiz a situação do seu cliente. Massa, entendido isso, perfeito, vamos lá. Gente, olha só, o pedido a ser feito na audiência de custódia é liberdade provisória. Vou repetir, o pedido a ser feito na audiência de custódia por você, advogado e advogada que me assiste, é
o de liberdade provisória, não revogação de prisão preventiva. Sabe por quê? Porque ainda não há uma prisão decretada, certo? No caso do auto de prisão em flagrante, não há uma prisão decretada. O que há uma prisão em flagrante, que esse indivíduo será conduzido à presença do juiz, que decidirá se vai manter preso, se vai dar liberdade, se vai dar liberdade com algumas das condições, ou o que é que o juiz vai fazer. Uma dessas três possibilidades. Então, importante você saber que o advogado faz o pedido, primeiro, de liberdade provisória, pura e simplesmente. Massa, subsidiariamente, pedidos as medidas cautelares diversas da prisão. Já falamos sobre ela na aula passada. Assista a aula passada, vocês vão entender a linha, o passo, um a um, que nós colocamos à disposição do magistrado e nunca deixamos ele escolher. Certo? Gente, estou passando aqui esses pontos práticos para a gente entrar de fato no assunto. Vamos lá. Pessoal, o cliente foi preso em flagrante delito, conduzido à autoridade policial, que pegou o seu cliente, colheu os seus depoimentos. Só que você, advogado, vem trabalhando no caso desde o início, e ele é apresentado ao juiz para a audiência de custódia. Doutor! E agora? Telefone ligou, telefone tocou. Uma mãe disse assim: doutor, meu filho está preso e vai ter uma audiência de custódia amanhã. Melhor. Mãe me ligou, real, a mãe me ligou e disse: doutor, meu filho está preso. Acompanhei o auto de flagrante, ele foi levado ao juiz. Foi o que eu fiz de primeiro, de cara. Apresentei um requerimento lá em sede da delegacia, que eu vou falar com vocês na aula de número 5, com todos os documentos possíveis. Quais foram que eu apresentei? Carteira de trabalho, comprovante de residência, certidão de casamento dos filhos, ocupação ilícita, 2 declarações escritas de 2 moradores antigos da região. 2 antigos da região. Apresentei tudo isso lá no inquérito. Você achou que eu descartei esses documentos? Não. Eu guardei esses documentos. Concluído o APF, quando chegou no dia da audiência de custódia, o que é que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, falei para a mãe dele, digo: olha, a tia dele, traga para mim, cadê? Ele mora com quem? Ele mora com a esposa. Você paga o salário, ele trabalhava para a tia. Você paga o salário dele como? Em conta. Eu preciso dos 6 últimos pagamentos dele. Ela, aplicativo, me entregou o PDF. Certo? Eu quero um celular e um chip. Mesmo que depois vocês recuperem, mas agora eu preciso de um celular e um chip. Me entregaram um celular e um chip. Certo? E vai acompanhando para vocês verem o que aconteceu. Antes de acontecer a audiência de custódia, você, advogado e advogada, poderá falar com o seu cliente reservadamente. Antes da audiência, você terá o direito de falar com o seu cliente reservadamente. Chegando na delegacia, chegando na audiência de custódia, você, advogado e advogada, irá diretamente ao cartório, ao serventuário que ali está. Vai se apresentar como advogado, vai informar que representa os interesses de um fulano de tal. Por quê? Para que ela conste essa informação, para que seu cliente não passe pela Defensoria Pública, nem que outro advogado chegue. Certo? Feito isso, você, de duas uma, vou falar de forma bem... de duas uma, ou você terá acesso ao APF,
que o próprio cartório vai disponibilizar no PJE, certo? Ou você acompanhou e mesmo disponibilizando, você já sabe o que está acontecendo. Então, você vai ter ciência do que está ali. Você vai ter ciência do que foi dito, você vai ter ciência do que foi falado pelo seu cliente. Se você acompanhou o APF, massa, ótimo. Você vai trazer já um contexto histórico. Se você não acompanhou, você vai ler e já vai ter a expertise de entender o cenário que você está. Concluído essa parte, você vai direto para o seu cliente. Vai pedir para falar com o seu cliente. Ao falar com o seu cliente, você não vai inventar história, óbvio, mas você vai direcionar ao seu cliente. Primeiro, o passo da história. 2, você vai informar eles que você vai realizar algumas perguntas e quer que ele responda desta forma, com os fatos, mas desta forma. Por que, doutor, isso? Olha só. Não caia na besteira, no erro, na tolice, e eu fico possesso de não fazer perguntas. Vou dizer por quê. Olha o que vai acontecer. O seu cliente será chamado para a frente do juiz. Certo? Certo. O juiz vai perguntar a ele nome, qualificação, se tem filhos e se foi agredido. Se tem algo a dizer. Ele, nesse momento, vai falar aquilo que foi orientado pelo seu advogado, pelo doutor e pela doutora. Ele vai contar o que foi falado pela doutora e pela doutora de acordo com os fatos verídicos, mas com a sua orientação. Certo? Certo. Depois de colhido essas informações e ele ter dado o seu depoimento de acordo com o que você ensinou, advogado e advogado, o juiz vai perguntar ao Ministério Público se tem perguntas. Geralmente eles não perguntam. E aí vem para o advogado. E aí que eu fico enfurecido quando eu vejo um advogado em mesa de audiência não perguntar. Gente, doutores, doutoras, olha, o advogado está em desvantagem sempre. Como eu disse em outros momentos, ali é o seu primeiro contato com o juiz e o promotor, que já estão lá há meses praticamente. Como você não vai fazer perguntas? Tem que fazer as perguntas. As suas perguntas têm que esclarecer ainda mais, enriquecer ainda mais e fundamentar ainda mais a sua documentação. Porque, olha, vai ser esse o pulo do gato. Vai ser esse. Você é advogado e advogada, precisa alimentar a cabeça do juiz de detalhes. Apoiou aonde? Foi preso como? A rua era como? Tinha outras vielas? Só tinha uma rua? Era a rua reta? Era como? Lhe colocaram como na viatura? Gente, doutores, doutoras, vem. Do local que você foi preso para a delegacia, demorou quantas horas? Por quê, doutor? Porque você vai pedir o GPS da viatura. Você vai pedir a intimação da polícia para GPS da viatura. As pernas dos magistrados e do promotor tremem. Do momento que você foi preso até a delegacia, foi quanto tempo que você passou dentro da viatura? Você foi agredido? Fui, doutor. Agredido como? Agredido aonde? É o momento de você, advogado, esclarecer. Ó, eu odeio essa palavra. É o momento de você, advogado, criar força para o seu pedido. Riquezas, detalhes, encham a cabeça do judiciário, do juiz de detalhes.
No meu caso, olha só, no meu caso e no caso dos senhores, vamos supor no tráfico de drogas, para não falar do meu caso, então tráfico de drogas. O cliente é dependente químico, você tem essa informação que ele é dependente químico. Além dos documentos que provem isso, peguem 2 testemunhas na rua, peçam para fazer uma declaração e no depoimento do seu cliente, lá, peça para ele informar quem são aquelas 2 pessoas, fortalecendo ainda mais a sua prova. Demonstre riquezas, detalhes, detalhes, detalhes. Encham o judiciário de detalhes, dos mínimos detalhes. Pergunta, doutores. Vocês têm que perguntar. Não tem outra alternativa. Detalhes. Vamos lá. Olha só. Vou dar agora uma dica sensacional. Eu aprendi e comecei a aplicar. Ó. Detalhes. Você foi preso aonde? Na rua tal. Você, advogada, já sabe desde lá da delegacia, a rua, o endereço que aconteceu a prisão, certo? Se vocês não têm esse conhecimento, vai estar, se vocês não estavam lá, vocês vão ter o APF, que vai dizer a localidade do crime, certo? Certo. Google, geolocalização, satélite, imprima, coloque lá, local, delegacia, flagrantes, distância média de pé a pé e de carro. Por quê? Porque na maioria das vezes, seu cliente será entregue na delegacia 5 horas depois. Olha uma ilegalidade. Olha uma ilegalidade. Olha a importância. Só nesse nosso bate-papo eu já apontei 2 formas de bater nas ilegalidades que você já vem construindo desde a delegacia. Coletado tudo isso, seu cliente dado o depoimento, é a hora. Chegou a hora dos senhores e das senhoras finalizar. Porque veja, nesse momento, os senhores e as senhoras já estão de posse de um bom depoimento do seu cliente com base em informações que você já falou e perguntas que você, advogado, já fez no intuito de confirmar suas provas documentais. Trabalhou aonde? Trabalhou quanto tempo? Há quanto tempo o senhor trabalha? O senhor tem filhos? Sua filha depende do senhor? Sua família depende do sustento do senhor? Sua mãe depende do senhor? Se tiver alguma patologia na família, alguém está doente, tudo isso, gente. Doutor, como é que eu vou saber tudo isso? Você fez o trabalho de casa, chegou mais cedo na audiência de custódia e conversou com a família. Foi lá embaixo, explicou os riscos. Olha, outro ponto, você vai conversar com a família de forma direta e de forma objetiva. Há 2 possibilidades, ele ser solto hoje ou ele ir para o presídio. Não tem outra. Vamos tentar a todo custo a liberdade, mas é possível que ele fique preso. Ponto. Eu preciso de detalhes. Quais detalhes os seus familiares podem nos apresentar? E você vai se cercando. Você vai se preparando. Beleza? Por quê? Vai chegar a hora da liberdade, de pedir a liberdade provisória. E nesse momento, eu, advogado, costumo iniciar sempre com a frase de efeito. Eu começo sempre dizendo: os pés descalços, o poder judiciário é como uma serpente, só pica os pés descalços. Vossa Excelência, chama a atenção. E aí eu começo, sabe por quê? Porque eu tenho um histórico. Está conseguindo compreender? Está entendendo? Eu tenho um histórico. Quando eu vou começar, Excelência, se vocês quiserem começar, uma sugestão, Vossa Excelência, o sistema prisional é como uma serpente, só pica os pés descalços.
Mas eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência para pontos importantes dessa prisão. Vossa Excelência, analisando o 312, analisando o 312 do Código de Processo Penal, onde o Ministério Público senta-se aqui, alega, faz um pedido de prisão preventiva, sem fundamentar e sem demonstrar nenhum meio probatório capaz de fortificar a sua pretensão. Vem este advogado fazer o caminho inverso, fazer um trabalho de defesa e demonstrar de forma documental, de forma testemunhal, tudo que fala, para que Vossa Excelência ao final decida. Vossa Excelência, analisando a instrução criminal e aplicação da lei penal, aí você já traz aquelas informações das aulas anteriores. Toda aquela documentação. Documento tal está aqui, documento tal número 2, documento tal número 3, documento tal número 4, demonstrando isso e aquilo. Quanto à ordem pública, olha, está aqui comprovante do filho, carteira de trabalho, documento de identificação civil, conta bancária, depoimento da sociedade. Duas pessoas fizeram 2 declarações. Além dessas 2 declarações, o testemunho, o depoimento do flagranteado, onde consolida toda essa documentação. Depois de feito tudo isso, porque você tem uma história, advogado, você dá o seu requerimento aqui, ó, prontinho, porque você saiu de casa, você deixou o seu requerimento prontinho, e eu vou disponibilizar o requerimento, eu vou disponibilizar o meu requerimento para vocês. Está pronto, está pronto, você já decorou. Agora você só vai pegar as informações de cada caso concreto e aplicar de forma firme, de forma que não deixe dúvida da sua indignação. Feito isso, vocês vão pedir a liberdade provisória pura e simples do seu cliente. E caso Vossa Excelência não entenda pela liberdade, que seja aplicada uma das medidas cautelares diversas da prisão. E olha, nesse momento, você vai apresentar 2 ou 3, e a última, tornozeleira. E quando você fundamentar a sua tornozeleira, olha, Excelência, caso Vossa Excelência também não entenda uma dessas medidas, a lei nos permite a fiscalização eletrônica. Diante de Vossa Excelência está aqui um telefone e um chip do flagranteado, para que Vossa Excelência possa aplicar essa cautelar. Ponto. Você pode não conseguir a liberdade? Pode. Você pode não conseguir a soltura do seu cliente? Pode. Mas você, advogado, é estrategista. Você está pensando a longo prazo também. Porque no pedido de revogação de prisão preventiva, depois, lá na fase de instrução, você, advogado, vai pegar o seu depoimento, vai transcrever e vai poder aplicar de novo, melhorar, criar mais provas, criar mais situações favoráveis a seu cliente. É assim que se vence uma audiência de custódia. É assim que se faz uma audiência de custódia de excelência. É dessa forma, meus doutores e minhas doutoras. É atuando desde a delegacia, já pensando nela. As provas, veja, os requerimentos. Outro ponto muito importante: se você apresentou requerimento em delegacia, traga um protocolo de volta, porque vai servir para vocês. Vocês vão criar uma pasta do cliente de vocês e vai colocar lá requerimento de delegacia, protocolo retorno. Porque em algum momento você vai ter que demonstrar que seu cliente está à disposição da justiça. Não tem por onde correr. Então, doutores e doutoras, em algum momento você vai precisar, você vai ter que falar sobre liberdade provisória ou revogação em algum momento, na instrução, em algum momento. Então,
Estejam sempre prontos, pensando na delegacia, já pensando na audiência de custódia. E se o cliente fidelizar com você, já pensando na instrução processual. É assim que se faz. Mas doutor, eu já ouvi essa pergunta. Mas doutor, cada ato não é um ato? É. Mas você só consegue fazer uma boa audiência de custódia quando você já tem bases boas do flagrante. Entendeu? Então, atue de forma combativa e respeitosa. Ao chegar na audiência de custódia, demonstre de forma educada, mas combativa, a sua indignação. É desta forma que eu trabalho, é desta forma que eu sigo trabalhando. Tá bom? No próximo bloco, na próxima aula, vamos falar sobre passo a passo na delegacia. Anotei várias coisas ao longo do tempo para passar para vocês. Tá bom? Ó, espero vocês na aula de número 5. Até lá!